Quando pensamos no panda vermelho, Ailurus fulgens, conhecido em alguns lugares como panda ruivo, podemos inicialmente pensar que se trata de uma variedade de panda, semelhante ao panda gigante da China, mas vermelho. Nada poderia estar mais longe da verdade, pois o panda vermelho não é um tipo de urso. Algumas pessoas associam-no ao guaxinim e até lhe chamam de guaxinim vermelho, mas também não é um tipo de guaxinim. O panda vermelho ou panda menor é uma espécie completamente independente, não partilhando nenhuma família com nenhum dos animais acima mencionados. Em toda a sua história, o panda vermelho fez parte tanto da família dos ursos como da família dos guaxinins. É por isso que a sua taxonomia ainda hoje é confusa e pode ser vista como pertencendo a um destes grupos. Contudo, hoje em dia o panda vermelho faz parte da sua própria família chamada Ailurida, na qual só encontramos esta espécie e outras já extintas. O panda vermelho, panda menor ou Ailurus fulgens é a única espécie do gênero Ailurus, e a única da sua família, os Ailurida. Foi anteriormente classificado na família Ursidae, que inclui ursos e o panda gigante. Mais tarde, tornou-se parte da família Procyon, que inclui o guaxinim. No entanto, as suas muitas diferenças em relação a todos estes animais levaram os taxonomistas a separá-lo dos outros, formando a sua própria família. Assim, suspeita-se que todos estes animais têm um antepassado comum que lhes deu origem. O panda vermelho ou panda menor é nativo do Sudeste Asiático, e encontra-se espalhado em diferentes países dessa área. Contudo, ele tem visto os seus habitats diminuírem, o que afeta a sobrevivência da espécie. O panda vermelho não é muito grande, sendo mais ou menos do tamanho de um gato doméstico. Os machos geralmente pesam entre 4,5 e 6 kg e têm entre 30 a 60 centímetros de comprimento. As fêmeas pesam entre 3 e 4,5 kg e medem entre 30 e 50 centímetros. Este animal tem uma longa cauda peluda, medindo de 37 a 47 centímetros de comprimento, a qual tem anéis alternados vermelhos e beges que lhe dão grande equilíbrio e lhe permitem mover-se em áreas escorregadias com grande habilidade. Sua cabeça tem uma forma arredondada, com nariz preto e manchas brancas que o fazem parecer semelhante a um guaxinim, embora em cada espécime sejam diferentes. As orelhas são de tamanho médio e eretas com uma forma triangular, geralmente com uma combinação de cor branca e avermelhada. Os olhos são tão escuros que são praticamente pretos. O seu corpo é coberto por um longo, áspero e denso pelo vermelho, que escurece na barriga e em direção às patas, onde tende a ser preto. As patas do panda vermelho estão cobertas de pelo denso, o que proporciona proteção contra o frio, e as patas dianteiras estão viradas para dentro, o que lhes dá uma marcha peculiar, parecida com um pato. Tal como o panda, tem um polegar falso e os seus genitais não são visíveis. No rosto apresenta uma coloração branca, que pode dar a forma de uma espécie de máscara ou como lágrimas que escorrem dos olhos. No entanto, estas formas variam de um para outro. O habitat do panda vermelho encontra-se em áreas florestadas do Sudeste Asiático. Especificamente, este animal vive em regiões dos Himalaias, Butão, sul do Tibete, província de Yunnan na China e nordeste da Índia. As áreas habitadas pelo panda vermelho têm um clima temperado, com uma temperatura média de 10 a 25 graus Celsius e uma altitude de 1.800 a 4.800 metros acima do nível do mar. O panda vermelho está intimamente associado às florestas de montanha, com a presença de árvores como o carvalho e o abeto, coníferas, e o denso mato de bambu, que são indispensáveis para a sobrevivência da espécie. Requerem também a presença de água, razão pela qual se mantém geralmente perto dela, a uma distância de 100 a 200 metros. Preferem ficar em áreas da floresta com declives relativamente suaves, onde as plantas de bambu prosperam. Estudos mostram também que preferem florestas onde a cobertura do dossel se situa entre 70 e 80%. A presença de um microhabitat com árvores velhas e caídas é também atrativa para a espécie. Em algumas regiões, tais como a China, partilham o seu habitat com o panda gigante. O ambiente do panda vermelho caracteriza-se por pouca mudança anual, de modo que a espécie é bastante susceptível a mudanças súbitas ou impactos no seu ambiente natural. Os pandas vermelhos vivem em buracos de árvores, onde passam a maior parte do dia, por isso são mais ativos ao amanhecer e ao anoitecer, bem como à noite. São, portanto, considerados animais noturnos. Embora o panda vermelho esteja na ordem dos carnívoros, a sua dieta principal consiste em folhas tenras e brotos de bambu.
Também come ervas suculentas, frutas, bolotas, líquens e fungos. Além disso, em menor escala pode incluir ovos de aves, pequenos roedores, pequenos pássaros e insetos, sendo por isso um verdadeiro onívoro. No entanto, a sua dieta é pobre em calorias, que deve compensar consumindo quantidades suficientes de bambu de alta qualidade, que não digere facilmente, com exceção do tronco, que é a parte da planta que melhor consegue digerir. A deficiência digestiva de bambu pelo panda vermelho deve-se ao fato de a ação microbiana não ser o principal meio de digestão, ao contrário de outros animais comedores de plantas. Ao se alimentar, pega a comida com as patas, corta o pedaço de comida com um dos lados da boca e o mastiga durante muito tempo. Ao fazer isto, pode ser sentado, de pé ou de cabeça para baixo. Além disso, embora menos comum, o panda vermelho também pode comer insetos e pequenos animais, como roedores ou filhotes de pássaros. O panda vermelho é uma espécie com hábitos solitários e arborícolas que só tende a interagir com outros da sua espécie durante a época de acasalamento. É um excelente alpinista, razão pela qual o panda vermelho vive em árvores e também se alimenta de frutos. São suficientemente ágeis para caminhar sobre galhos de árvores, nos quais estabelecem áreas de repouso. Movem-se de forma bastante flexível enquanto se movimentam entre galhos, e para isso dependem das suas caudas. Descem de cabeça ao solo e uma vez na superfície, mantêm a sua cauda reta e horizontal. Tendem a ter uma marcha lenta, que combinam com pequenos saltos ou um trote relativamente rápido. Além disso, o panda vermelho é sedentário, passando o dia principalmente dormindo e comendo. São geralmente mais ativos à noite, no início da manhã e no início da tarde, pois dormem durante o dia. Depois de acordados, realizam uma espécie de ritual em que lambem o corpo e especialmente as patas, esfregando partes do estômago e das costas com movimentos de massagem. Além disso, quando descem ao solo, esfregam as costas em árvores e rochas, nas quais deixam um cheiro forte graças a uma substância produzida pela glândula anal, constituindo uma estratégia comum para marcar território. Além disso, também podem fazer isto com a urina. O panda vermelho é um animal calmo, mas se for perturbado ou ameaçado, é capaz de se defender agressivamente, levantando-se nas patas traseiras e usando as suas garras, o que pode causar lesões significativas. Apesar dos seus hábitos solitários, se comunicam através de sons, que são uma espécie de gritos estridentes. Na natureza, os pandas vermelhos espalham os seus territórios, mas só se juntam quando é época de acasalamento. Atingem a maturidade sexual por volta dos 18 meses e as fêmeas podem ter a sua primeira ninhada aos 2 anos de idade. A reprodução ocorre no inverno do hemisfério norte, especificamente entre janeiro e março, de modo que os filhotes nascem na primavera e no verão. O panda vermelho procura um companheiro para copular e tanto os machos como as fêmeas podem acasalar com diferentes indivíduos, a fim de garantir a reprodução e a subsequente gestação. Uma das curiosidades do panda vermelho é que a relação ocorre normalmente no chão, não nas árvores, onde passam a maior parte das suas vidas. Como dissemos, este é o único período em que o panda vermelho interage com outros da mesma espécie. Uma vez que o acasalamento tem acontecido, a fêmea começa o período de gestação, que normalmente dura de 112 a 158 dias. Como em todas as espécies animais, a futura mãe constrói um ninho para dar à luz e abrigar as suas crias até se tornarem independentes. As fêmeas constroem ninhos com ramos e folhas nos buracos de troncos ou fendas de rocha, nos quais terão os seus descendentes. Os filhotes nascem cegos e pesam entre 110 e 130 gramas. Cada ninhada pode variar entre 1 e 4 indivíduos, por vezes incluindo gêmeos. Apesar de aos 90 dias os recém-nascidos começarem a deixar o ninho, não é antes de 6 meses que eles se tornam totalmente independentes. Em cativeiro, a gestação dura entre 114 e 145 dias e normalmente nascem 1 a 2 por ninhada. A longevidade dos indivíduos em cativeiro é entre 12 e 14 anos. Estes processos de criação em cativeiro fazem parte de programas de conservação para a manutenção das populações. Os indivíduos são então reintroduzidos aos seus habitats naturais. O panda vermelho é uma das espécies animais mais ameaçadas do mundo. As principais ameaças para a espécie são a destruição e fragmentação do habitat, a caça pela sua pele e o comércio ilegal de indivíduos para venda como animais de estimação.
As alterações climáticas são outro fator agravante para as suas populações, uma vez que este animal é extremamente sensível a temperaturas elevadas. De fato, não pode tolerar temperaturas superiores a 25 graus. As catástrofes naturais e os incêndios florestais também alteram significativamente o habitat do animal, afetando a disponibilidade de bambu em algumas áreas, o que é vital para a espécie. Outro fator importante é a introdução de cães no habitat do panda vermelho, que é altamente susceptível a doenças como a sinomose canina, o que é letal para eles. Neste sentido, o pastoreio tem aumentado em várias regiões onde vive o panda, de modo que a introdução de cães também tem aumentado significativamente, levando à proliferação da doença em muitos casos. Entre as ações para a proteção da espécie, destaca-se a declaração de perigo de extinção do panda vermelho por parte da União Internacional para a Conservação da Natureza. Está também incluído no anexo 1º da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Silvestres Ameaçadas de Extinção, CITES, bem como em diferentes legislações na Índia, China, Butão, Nepal e Mianmar. Aqui vai meu muito obrigado a você por ter assistido ao vídeo, e se gostou comenta, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima, valeu!